Hoje aqui no programa vamos falar sobre as mudanças climáticas e como as altas temperaturas afetam, além do nosso planeta, também a nossa saúde diretamente, especialmente a relação com as doenças neurológicas. E o Dr. Luiz Severo, é neurocirurgião, está aqui para conversar conosco, tirar nossas dúvidas. Seja bem-vindo. Olá, obrigado pelo espaço e pelo convite. Trazemos informação, que informação salva sempre. E hoje uma informação importante que muita gente não tem ideia, muito tem se discutido sobre as mudanças climáticas e como elas impactam o planeta, a qualidade de vida, mas ninguém falou sobre a saúde e tem uma relação direta, certo, doutor? Sim, uma relação direta e indireta. Vejam, a mudança climática é uma temática que está em voga e não por acaso. O ano de 2024 está sendo considerado o ano mais quente registrado no globo terrestre desde então. E qual é esse impacto na saúde neurológica? A gente entendia até então que as mudanças climáticas estavam apenas com relação ao ambiente, destruição, tempestades, mas não. As altas temperaturas, elas mostraram um impacto direto e indireto na saúde neurológica num estudo publicado na revista Neurology, uma das maiores revistas de impacto internacional. Nesse estudo, tem demonstrado uma correlação de que a alta temperatura tem a capacidade de aumentar risco de doenças como AVC, doenças como degenerativas como Alzheimer e Parkinson, doenças e crises como cefaleias do tipo enxaqueca e até mesmo epilepsia. De que maneira isso pode estar afetando? Existem diversos mecanismos por trás. Doutor, e o que é que a população pode fazer? Hidratar-se? Nem todo mundo consegue ficar em casa num ambiente mais fresco, e também tem a exposição ao calor e muitas vezes aí a pessoa entra no ar-condicionado. Tem alguma recomendação em relação a isso? Bem, quando a gente percebe e se coloca na posição de que sim, as altas temperaturas podem estar afetando a saúde neurológica, a gente sabe que todas essas doenças são doenças multifatoriais, ou seja, diversas causas estão ligadas ao desenvolvimento delas. Seja o histórico familiar, seja o histórico prévio genético, seja fatores extrínsecos como a parte de temperatura, a parte de abuso medicamentoso, pacientes que têm histórico como hipertensão, diabetes. Mas o que mostra é que essa alta temperatura, ela faz com que há um aumento de um processo de neuroinflamação, que é a ponta da cascata do início de doenças como epilepsia, como Alzheimer, como Parkinson. Essa mesma alta temperatura, ela aumenta risco de desidratação, aumentando chances de crises de enxaqueca e abuso medicamentoso para outras cefaleias. E essa mesma temperatura, ela também faz com que aumente a viscosidade e aumente o risco de AVC. Então, baseado nessa percepção de diversos mecanismos, colocarmos em pauta que a alta temperatura ela é uma possibilidade como causador ou influenciador da nossa saúde neurológica, nós temos que fazer algumas mudanças. Primeiro, mudanças nossas. A nossa casa, ela é ecologicamente ou ambientalmente adequada? De que maneira eu posso reduzir o gasto de eletricidade e, consequentemente, diminuir os pontos negativos sobre a utilização de agentes tóxicos? Ou seja, será que eu estou utilizando energia que seja solar? É ótimo, seria ótimo a gente implantar a energia solar nas nossas casas, é uma possibilidade. Outra possibilidade é o nosso carro, de reduzir o uso de carros, ou mesmo carros que sejam elétricos, diminuindo a liberação de agentes tóxicos, que a gente sabe que esses agentes tóxicos que saem dos carros também geram neurotoxinas, responsáveis pelo aumento da oxidação e de doenças neurológicas. Outro ponto que é importante é até mesmo o nosso autocuidado. Atividade física regular e hidratação é fundamental. Os pacientes que sofrem, que já têm alguma doença prévia, eles precisam sim organizar o processo de autocuidado. Ou seja, eles precisam ter momentos de redução do estresse, tem que fazer acompanhamento médico especializado. Também do ponto de vista geral, ou seja, de comunidade, será que eu estou organizando a minha reciclagem? Será que eu estou fazendo a distribuição do lixo? Ou mesmo, será que eu estou oferecendo a outras pessoas, carona para outras pessoas, e assim a gente reduzir a emissão de agentes tóxicos? São atividades como essas que fazem com que a gente vá diminuindo
no nosso ambiente, e consequentemente do ambiente de uma maneira geral, a exposição desses neurotoxinas e a exposição dessas altas temperaturas, fazendo com que a ideia do que a gente chama de saúde global seja cada vez mais entendida, de que a gente não vive sozinho, a gente vive dentro de um ambiente, e esse ambiente de saúde e bem-estar estão conectados com o ambiente de temperatura. Então, lembrar que as temperaturas, sim, são pontos a serem bem observados. Agora, reforçando, falando de doenças neurológicas, é comum a gente falar sobre diabetes, hipertensão, doenças mais conhecidas. Agora, as doenças neurológicas, elas são, assim, um fator importante para a qualidade de vida, principalmente quando nós falamos em longevidade saudável. A ideia seria pensar no gerenciamento do envelhecimento, né? Porque essas doenças neurológicas, o doutor pode citar algumas, elas são assim decisivas para a pessoa envelhecer com independência, para a pessoa estar vivo e realmente ter condição de viver, né? E, bom, então ter esse cuidado nesse sentido também é algo que vem sendo discutido e cada vez mais uma necessidade real e a importância da consciência. Com certeza, se a gente fala em longevidade saudável, muito mais do que viver muito tempo, é viver de maneira saudável. E a busca de qualidade de vida, ela perpassa a prevenção de doenças. Então, essas doenças como o AVC, o Parkinson, o Alzheimer, as crises de enxaqueca, elas podem ser prevenidas. E elas podem ser prevenidas com mudança de hábitos. Só que até então a gente só achava que era mudança dos nossos hábitos. Claro, reforça a importância de evitar o sedentarismo, evitar a obesidade, diminuir os alimentos ultraprocessados, industrializados, diminuir o açúcar, avaliar até mesmo intolerâncias como glúten, intolerâncias à lactose, diminuir o nível de estresse. A gente sabe como a saúde mental influencia diretamente na nossa saúde corporal. Então, esses pontos, eles são, sempre devem ser reforçados, mas também o nosso cuidado quanto ao nosso ambiente. Existem algumas condições chamadas disruptores endócrinos. São materiais, substâncias tóxicas, direta ou indiretamente, que atuam no meio ambiente e no nosso organismo, atuando no sistema endócrino de hormônios. Ou seja, há substâncias que saem dos capôs do carro, ou mesmo embalagens de plásticos, embalagens de latas que passam milhares de anos para serem degradadas, elas vão liberando substâncias tóxicas que chegam nos alimentos, que chegam no nosso organismo, inseticidas, herbicidas, ou seja, a gente tem que ter uma visão global. Se a gente quer realmente envelhecer com qualidade, a nossa visão tem que ser uma visão integral, integral desde o nosso autocuidado, quanto integral como comunidade. Se a gente cuida do nosso ambiente, a gente cuida do nosso organismo. Doutor, agora para finalizar, estamos falando de medidas preventivas. Existe algum tipo de check-up neurológico que se possa fazer para rastrear, monitorar o desenvolvimento de doenças e também agir preventivamente, evitando a evolução? A temática check-up neurológico, ela é bem questionada no mundo científico. O que a gente observa é o que? Existem duas tecnologias que a gente pode empregar na utilização dessa avaliação de como é que está a minha performance cerebral. São tecnologias que podem ser utilizadas, duas delas. Uma primeira é a monitorização não invasiva da pressão intracraniana e complacência cerebral. É um aparelho chamado Brain4Care, que ele faz uma avaliação do nível de complacência. Isso pode avaliar de maneira indireta como está a elastância do meu cérebro. Uma outra tecnologia é o Altoida, é uma inteligência artificial que a gente avalia a cognição. São testes com visão tridimensional, realidade aumentada, agilidade, tremor, equilíbrio, memória de evocação e rapidez, que faz com que a gente avalie como é que está o desenvolvimento do meu cérebro. Pacientes, então, com queixas de esquecimento, síndrome pós-Covid, podem ser bem beneficiados dessas duas tecnologias. Mas, claro, isso não exclui, primeiro, o nosso autocuidado e nossa percepção de sintomas que apareçam, segundo, até mesmo uma avaliação neuropsicológica. São psicólogos especializados em neuropsicologia que fazem testes neuropsicológicos, que
também auxiliam nesse processo de desenvolvimento de cognitivo e avaliação de se há algum desenvolvimento inadequado, que também não exclui a importância desses profissionais. Mas, claro, a nossa vigilância quanto aos sintomas que apareçam e procurar um especialista faz toda a diferença. Doutor, muito obrigado pelas informações. Volte outras vezes para tirar nossas dúvidas. Eu que agradeço, forte abraço. Muito obrigado você também pela companhia. Eu te espero no nosso próximo bate-papo aqui no Doutor TV.